recurso. E daí eu cheguei no mestrado e pá, caí nessa pergunta aí, né? Das interações competitivas. Estava super em alta na época. E é fácil entender por que a interação competitiva está em alta. Ainda está, ainda, né, em muitos grupos, inclusive nas formigas. A gente nunca consegue se livrar completamente disso. Porque ela tem raízes muito nobres, né? Quando a gente pensa em competição, muita gente comenta, né, que ela tem a raiz direta na seleção natural, né? Raiz direta nesse cara aí. A lei, né, se a gente chamar a seleção natural como uma lei, ela tem a competição na sua raiz, né? Então, a seleção dos indivíduos mais aptos, né, ela inerentemente leva à competição. Competição por quê? Por recurso, por local de nidificação, por melhor parceiro, por qualquer coisa que você imaginar. E uma consequência meio que direta da competição, né, por recurso ou por qualquer coisa, é uma propriedade disso, né, e muito comum nas comunidades, que é a dominância. Então, a competição ela pode resultar em dominância. Quando uma espécie ela é muito superior às outras, né, e ela aumenta muito a sua densidade populacional. Então, no mundo animal mais comum, e de plantas também, né, no mundo biológico geral, dominância tem uma relação forte com o número, né, com abundância, assim. Mas também existe a dominância comportamental, uma espécie que é comportamentalmente muito dominante, ela domina, ela controla o recurso. E isso é formiga, né, gente? É o suprassumo delas. As formigas é um grupo muito interessante de estudar porque ele une essas duas coisas. A gente consegue com muito mais facilidade do que entender relação de competição entre primatas, por exemplo, trabalhar com a relação comportamental de dominância de formigas, né? Então, simplificando extremamente esse assunto, porque ele é bem mais complexo que isso, mas a minha ideia aqui é contar uma história, né? A história de como eu fui construindo as minhas perguntas e fazendo a pesquisa. A gente pode dividir as formigas, né, classificar elas em dois grandes grupos, né, que eu botei aí. As dominantes e subordinadas. Existem variações, tá? Muitos trabalhos colocam um terceiro grupo aí no meio, que é as subdominantes, tá? Que eu vou ignorar propositadamente aqui nessa apresentação, mas ele existe, tá? E elas são diferentes, bem diferentes, né? Em diversas métricas que você pode medir. Então, por exemplo, as formigas dominantes, elas normalmente têm um comportamento bem agressivo, então elas atacam as outras formigas, elas fazem recrutamento em massa, né? Recrutamento em massa, para quem ainda não conhece muito, é quando uma formiga vai e chama a outra para o alimento, tipo no seu açucareiro, por exemplo, né? Elas normalmente têm colônias grandes, com um monte de indivíduos, são muito frequentes também, numericamente tem muitas colônias, né, no ambiente. E que é bem diferente das espécies subordinadas. São aquelas espécies que têm várias estratégias para conseguir acessar o recurso, então elas são especialistas em um tipo de recurso só, elas ficam na espreita das dominantes, quando as dominantes não estão, elas entram, elas mimetizam o cheiro das dominantes, enfim, tem uma série de subterfúgios aí. Geralmente elas têm colônias pequenas, mas há exceções, e geralmente elas são pouco frequentes, mas também há exceções, tá? Tudo na biologia tem exceção. E essa ideia da interação competitiva ganhou muito peso entre os mimicólogos por causa desses dois caras aí. Para o pessoal mais das antigas vão reconhecer, mas para os mais novos talvez não, que é o Hodobler e o Wilson, né, na ordem aí. E foram os caras que escreveram aquele livro muito importante, né, que continua ainda sendo uma referência sobre biologia, história de vida, que é o The Ants, né? E lá nesse livro, eu não lembro exatamente, antes eu lembrava qual que era a página certinha, eles soltam essa regra, né? Que é a Dominance Impoverishment Rule, que seria a regra da dominância e empobrecimento. Que basicamente é o seguinte: eu não tenho como ter muita espécie e muita espécie dominante no mesmo local. Ou eu tenho
uma abundância de dominantes e poucas espécies, ou eu tenho poucas dominantes e muitas espécies. Tipo uma relação negativa, assim, né? Isso suscitou um monte de estudos, né? E eu vou simplificar de novo a história para manter uma certa linearidade, mas a minha história começou com esse trabalho aqui, o da esquerda, que eu não tenho mouse, tá? Que é o trabalho do Anderson de 1992. Então, o Anderson, nesse trabalho, ele foi testar essa teoria do Holdobler do Wilson, né? E daí vocês podem ver aqui no... eu não tenho como mostrar, que é uma pena. Mas, enfim, no gráfico da esquerda aí, no eixo Y, vocês têm uma medida de diversidade, número de espécies, o índice de Shannon, que é uma medida de diversidade, tá, do local. E no eixo X você tem a abundância de espécies dominantes. No caso, era na Austrália, são espécies de Iridromyrmex. Os pontos brancos e pretos é referente à floresta e savana, eu já vou explicar por quê. Então, o Anderson, ele foi lá, fez isso, coletou as formigas nas iscas, tal, usando isca, e fez esse gráfico. E em vez de ele achar uma reta negativa, igual o Wilson e o Holdobler previam, ele achou esse padrão unimodal, esse padrão quadrático aí, que é muito parecido com o que a gente encontra em recifes de coral. Só que em recifes de coral, o eixo X não é dominante, o eixo dominância, o eixo X é distúrbio, medidas de distúrbio. Então, o Anderson propôs que, na realidade, essa relação ela é unimodal, né? Essa é uma relação unimodal, e você só consegue ver ela se você tem um gradiente de ambiental grande, no caso aí, floresta e savana. Esse trabalho foi expandido depois por par e colaboradores, que é o gráfico da direita agora, então ela expandiu para a América do Norte e África do Sul também, mostrando esse mesmo padrão quadrático aqui. E esse assunto, apesar de ter esfriado um pouco, ele continua ainda em discussão. Então, em 2008, ela expandiu essa relação para os pitfalls, né, que são amostras muito mais inclusivas da comunidade. E, recentemente, o Javier Hernan colocou uma pitada das espécies exóticas e não exóticas, né? Como que a presença de espécie exótica altera nesses padrões, que vale a pena dar uma olhada, que eu estou citando ali embaixo. Mas eu vou me ater agora ao trabalho de par, porque foi ele que foi o que me deu a ideia do mestrado. Então, ela publicou isso em 2005, eu tinha chegado em Manaus em 2004, estava no desespero para ter uma questão para trabalhar, né? E eu li esse paper e fiquei muito interessado, porque além dele documentar o padrão, ela também fez uma coisa muito legal, que ela fez umas randomizações controlando alguns efeitos. Então, o que ela fez? Ela mostrou que em randomizações que ela não que ela deixava a distribuição homogênea da frequência das espécies, ou seja, todas as espécies com o mesmo número de ocorrência, ela encontrava pontos nessa região que está ali no triângulo da letra A ali, tá? Se ela excluía a competição da jogada, ela achava pontos ali na letra B. E se ela variava a distribuição de recursos, ela conseguia encontrar comunidades, né, combinações de dominante e espécies que cobriam essa parte, esse buraco branco ali de baixo. Daí eu tive um estalo, falei, pô, ela deu a letra para mim, cara, tá aqui no trabalho, é um artigo da American Naturalist, né, que é uma revista super conceituada. Falei, pronto, é isso que eu vou fazer no mestrado. E daí surgiu a ideia do meu mestrado, que era ver, documentar, entender se aquela visão hipotética, né, feita por computador, de variação na densidade de recursos, afetava a dominância, né, aí numa floresta da Amazônia Central. Então, esse trabalho foi totalmente baseado no que vocês estão vendo aí na tela, que é uma isca de sardinha oferecida acima de um papel, tá? E eu acabei publicando isso bastante tempo depois, mas eu conto por que demorou tomando uma cerveja num outro momento, tá? Esse trabalho, eu vou simplificar bastante o método, mas o que eu fiz? Eu criei transectos com densidades de iscas diferentes, indo de 6 até 41, que é o que estou mostrando aí no slide, né? Então eu oferecia essas iscas, esperava uma hora, voltava lá, enfiava todo mundo num saco, pelo avesso assim, virava do avesso, dava um nó, ia para o laboratório, montar, identificar, tal.
Eu também estava interessado em outros fatores, né, que podiam estar influenciando. Então, eu também coletei a amostra de solo, pesei antes, pesei depois e obtive a umidade do solo, que eu achei que podia ser importante, né? Tinha muitos trabalhos na América, na Amazônia, falando que a umidade é um driver importante para a diversidade, né? Como a gente não tinha ainda uma demonstração que esse padrão quadrático ou qualquer padrão relacionado com a dominância existia aqui, eu achei interessante me precaver. E o que eu encontrei? Tá, o primeiro resultado foi essa que eu acabei de falar. Primeiro eu precisava documentar se tinha essa relação aqui, né? Porque ela tinha sido descrita para a Austrália, para África do Sul, para América do Norte, mas, pô, a Amazônia, a floresta tropical é muito diferente, né? Então a gente podia não ter esse padrão. E eu encontrei, ele está aí. Então, ó, o que vocês estão vendo aí? Nesses hieroglifos aí em cima é só o meu modelo. Eu fiz uma regressão múltipla, que é o número de espécies está no eixo, que é o eixo Y ali, né? E ali são os fatores que eu enfiei na minha regressão, tá? Então, a abundância de espécies dominantes, a umidade do solo e a densidade de recurso. E a relação ele existe, né? Eu detectei essa relação. E o único fator importante foi a abundância das espécies dominantes, que é o que eu estou mostrando no gráfico. Esse gráfico está com esses números muito loucos aí, porque eu estou usando o parcial, tá? A parcial é um jeito de você ver o efeito de uma variável controlando o efeito das outras duas. É como se eu estivesse olhando só o efeito das dominantes aí, sabe? A umidade e o recurso está sendo controlado para poder visualizar só o efeito dela. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é que eu não detectei padrão quadrático, né? Ele é claramente uma reta negativa, então ponto para o Rodobler, né? Mas eu tinha uma explicação, pô, eu trabalhei só dentro de uma floresta, não tinha um gradiente, né, de distúrbio grande, né? Então, eu não tinha como eu chutar a canela do Anderson também, tinha que ficar na minha ali. E daí eu fui para a segunda parte, que era a parte mais legal do meu trabalho, que era pegar a quantidade de isca dominada e ver se a umidade e a quantidade de recurso disponível afetava a proporção de isca controlada, né? Aquela isca que a espécie domina, alguma espécie, independente se ela é dominante ou não, nesse caso aí não interessava, se a isca ela estava controlada, só tinha uma espécie ali controlando, não deixando nenhuma outra espécie chegar. E daí eu encontrei esses resultados. Tanto a umidade quanto a disponibilidade de recurso afetavam e de forma inversamente proporcional, né? Então, as iscas controladas estão aí no meu eixo Y, né? E a gente vê uma relação positiva. Então, nos locais mais úmidos, eu tinha mais iscas, proporcionalmente, eu tinha mais iscas controladas. E nos transectos com mais densidade de isca, naqueles com 41 iscas em 100 metros, eu tinha uma proporção proporcionalmente menos iscas controladas, né? Então, como que a gente explica isso? A parte da umidade tem suporte para alguns trabalhos, principalmente feitos lá no Mediterrâneo, que mostram, né, que as dominantes elas escolhem o melhor horário para forragear, o local mais adequado, e larga a parte que não é interessante para elas, para as outras que têm um comportamento menos dominante, né? Aqui não é só a formiga dominante, mas elas foram a que mais dominaram, né, em proporção às iscas nesse trabalho. Eu pulei essa parte, tá? E no recurso, que foi a parte mais legal, parece que quando a gente carrega, a gente coloca muito recurso disponível no ambiente, o fato dessas colônias terem uma opção muito grande, né, pode diminuir, pode dividir o esforço de dominância, sabe? Eu tenho, sei lá, 100 operárias só. Eu tenho 4 iscas, eu vou mandar 15 para cada, em vez de concentrar todas numa isca só, entendeu? Que é isso que sugere. E também sugere que se eu alterei a quantidade de recurso e as formigas responderam, é que talvez os recursos possam ser limitantes na Amazônia. Tudo bem que tem vários Cs aí, né? Eu estou usando sardinha, que é um negócio extremamente rico, né? Teria sido muito mais elegante se eu tivesse trabalhado com grilo seco, mas enfim. Depois eu conto por que eu tive que optar por coisas mais simples, mas de qualquer forma, ela sugere que talvez recurso pode ser alguma coisa limitante, até na Amazônia, que é um lugar que a gente imagina que é extremamente produtivo e diverso, né? Então, esse foi o final do meu mestrado. Para quem aí está
interessado nessa história toda, eu recomendo muito ler esse trabalho aí, mas quando eu li esse trabalho, ele me balançou bastante. Foi uma das razões que eu demorei para publicar aquele outro ali, né? Esse é o depois desse trabalho. E nesse trabalho, de novo, o Alan Anderson, ele coloca esse lance da competição numa escala global e faz perguntas bem simples, assim, tipo, tá, por que a competição, se a competição é universal, igual todo mundo fala, por que eu tenho 132 espécies por metro quadrado na Amazônia e só 40 numa outra floresta tropical fora da Amazônia, entendeu? Esse número eu acabei de inventar da cabeça, tá? Ele não falou isso, pelo amor de Deus. Então ele colocou a competição numa perspectiva mais global, né? Ele levantou várias hipóteses. É um trabalho conceitual, não tem nenhum gráfico, por isso que eu botei o título dele, mas vale muito a pena vocês darem uma olhada para quem gosta desse assunto. Mas ele me deu a ideia para uma parte do meu doutorado, né? Então eu resolvi entrar mais a fundo e ver se eu tinha mesmo essa relação unimodal, né, entre riqueza e dominância na Amazônia. Como isso? Fazendo o que o Anderson falava, que aumentando o gradiente de perturbação, né, que a gente tinha. Então, assim, coletar em mais lugares, por exemplo. E daí eu também fiquei muito interessado em saber se essa relação ela era dependente da escala amostral. Por que isso? Porque eu comecei a ver na literatura que tinha uma variação muito grande. Eu usava transecto de 100 metros, o outro coletava em grid de 50, o outro coletava em transecto de 50, o outro não sei o quê. Tem uma variação muito grande. E muita gente falando, tem efeito, não tem efeito. Enfim, eu achei que a escala podia ser uma forma unificadora de colocar tudo dentro da mesma perspectiva. Tá? Então, essa foi as ideias principais de um dos capítulos da minha tese de doutorado já, né? Bastante tempo depois. Espera aí que tá um calor louco aqui, gente. Não, não tá esfriando o ar de jeito nenhum. Tô suando que nem um camelo aqui. Então, o que eu fiz? Para eu poder, de fato, provar se tem ou não tem, né, a relação entre número de espécies dominantes e riqueza na Amazônia, eu expandi meu gradiente amostral. Então, na realidade, quem fez as coletas foi o Jorge Souza, que é o cara que está, inclusive, vendo essa palestra aí agora. Agora ele está no Instituto Mata Atlântica, que ele trabalhou no doutorado dele com outras coisas, mas a gente compartilhou o banco de dados, né? Na realidade, foi o banco de dados dele que eu usei também. Então, ele coletou na reserva Duque, usando 3 métodos, que eu mostrei no slide anterior, Isca, Pitfall e Winkler, em cada ponto preto desse aí. Né? Em cada ponto preto desse era uma parcela de 250 metros, onde a gente coletava 10, montava 10 estações de coleta, em cada estação tinha uma isca, um pitfall e um metro quadrado de liteira. Então eram 300 pitfalls, 300 winklers e 300 iscas. Tá? A gente coletou, na realidade foi ele, né? Eu nem ajudei, eu ajudei um pouco no Viroá só. Ele coletou na Duque, que é esse lugar. E a Duque é uma floresta densa, com igarapés perenes, típica de floresta da Amazônia de filme, desses filmes Anaconda, essas coisas assim, tá? E é um lugar que tem umas condições bem estáveis, assim, sabe? A floresta não muda muito. Ele coletou também em Maracá. Maracá é completamente diferente, bem perto lá da divisa com a Venezuela. Já tem uma influência a mais do cerrado venezuelano, né? Então ali é uma floresta semidecídua, bem mais seca, chove menos, os igarapés secam uma época do ano, a topografia é mais plana e as condições são, digamos assim, menos estáveis para as formigas, né? E no Viruá? O Viruá, ele está bem no comecinho de uma planície de alagamento enorme, que pega toda a cabeça do cachorro e uma parte da Venezuela ali. E nessa grade é um mix de floresta aberta, savana e campina. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aí no canto foi tirada lá, tá? Isso aí não é um cerrado brasileiro, isso aí é um tipo cerrado amazônico. A gente chama de campina porque a origem dele é diferente do cerrado. Ela é mantida por causa do alagamento. Então, toda essa área mais escura que vocês estão vendo aí, ela fica alagada uma época do ano. Né? Então, de novo, coletamos aí 300 iscas, 300 pitfalls, 300 tal.
Daí triou todo o material, aplicamos todas as contagens, monopolizações em isca, fora de isca, papapá, e definimos as dominantes e as não dominantes e fizemos os gráficos, que eu vou mostrar para vocês agora. Então tá, a primeira pergunta, a gente tem essa relação unimodal? Tem. Meio fraca, meio borrada, mas tem. Para isca tem, que é o primeiro gráfico ali, o gráfico de cima à esquerda. Então, no eixo Y, a gente tem o número de espécies de formigas, todas as espécies, e no eixo X, a abundância das formigas dominantes. Tá? Eu fiz teste também usando outras formas de contar, mas os resultados foram os mesmos, então eu mantive o resultado bruto para ser mais simples de entender. Então, a gente tem a relação quadrática, usando as iscas, né? Então, o Anderson estava certo, se a gente aumenta esse gradiente, né, de estresse, de perturbação, a gente consegue ver melhor esse padrão. Esse padrão não é linear, igual o Rodobler sugeria, ele é mais complexo, né? Mas se eu uso métodos mais inclusivos, tipo Pitfall, Winkler, eu não tenho nada disso. Eu tenho um padrão que eu chamei de logarítmico, né, que é assintótico, que é uma reta, né, mas ela estabiliza, ela não é positiva ad infinitum. Né? E vocês podem perceber também pela escala do eixo Y, olha só. Nas iscas eu vou até 15 espécies, no Pitfall até 60 espécies coletadas na mesma parcela. Maracá realmente tem muita diversidade alfa. Né? Então, sim, não, essa parte do padrão que eu vejo com iscas, se ele se apresenta para a Assembleia como um todo, já estava em discussão, já tinha sido mostrado que não é bem assim, em alguns casos acontece, em outros casos não. Daí eu fui para a segunda parte, que era a escala. Né? Eu queria entender como que a escala de amostragem afetava nesse padrão. E daí precisa fazer um parênteses, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala em escala, a gente pensa em tamanho, né? Mas escala não é só tamanho, tá? Escala é uma variável composta de duas coisas. Ela é composta de tamanho mesmo, né? Range, né? Amplitude, e ela é composta também de grão. Grão é o nível de amostragem, a amostragem mais pequena. Então, você pode variar a escala variando o grão, né? Ou seja, imagina uma imagem de satélite, você tem uma área, que é a Amazônia inteira, daí você tem uma imagem que tem, sei lá, 1 milhão de pixels e uma outra imagem que tem 500 mil pixels. O tamanho é o mesmo, é a Amazônia. O que muda é o grão, é a resolução ali, tá? Então, o que eu decidi fazer foi investigar como o grão mudava, porque nesse nível, né? Desculpa, é o oposto. Eu queria investigar como a escala mudava, não o grão, entendeu? Troquei aqui. E daí, junto com a ajuda do Vitor Landeiro, a gente montou um script que eu chamei de rarefação espacialmente estruturada, porque ela é basicamente uma rarefação, só que com alguns cuidados a mais, né? Então, ela tem esse lado espacial, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui eu tenho um transecto, tá? Com 10 amostras. Então, vamos supor que eu estava interessado em saber a relação de abundância de dominantes e riqueza de espécies em 75 metros da minha unidade amostral. Então, seriam 3 iscas. Né? Então, o que o meu script fazia? Ele entrava em cada transecto, eu tinha 90 transectos, né? 30 em Maracá, 30 em Viruá, 30 na Duque. Ele entrava lá, recortava 3, mas não qualquer 3. Se fosse qualquer 3, seria uma rarefação qualquer. Ele recorta 3 contínuos, extrai o valor das dominantes, extrai o valor das espécies. Volta, sorteia outros 3 e guarda o resultado. Sorteia outros 3 e guarda o resultado. Faz isso 1000 vezes. Tá? Então, eu gerei 1000 tabelas exatamente iguais às minhas, a minha original, que tinha 90 linhas, né? Eu gerei 1000 dessas, que eram recortes de diferentes tamanhos, uma isca, 2 iscas contínuas, 3 iscas contínuas, 4 contínuas, 5 contínuas, 6 contínuas, tá. E daí, para cada tabela dessa, eu testava se eu tinha relação linear,
e anotava se ela era positiva ou negativa. Eu não anotava nada, né? O script anotava para mim. Testava se a melhor relação era a unimodal ou a logarítmica, tá? Usando o AIC. É uma forma que os estatísticos usam para escolher qual é o melhor modelo. E daí eu plotei isso aqui. Eu transformei tudo em proporção, né? Qual que eram os proporcionalmente os melhores modelos, e o resultado foi esse. Então eu estava interessado em saber se eu tinha essa inversão entre modelos, né? Ele apareceu só para as iscas, que foi uma coisa que eu ia achar muito mais legal se tivesse nos outros métodos também, mas não teve. Então, nas iscas, o que a gente via? Se você tem amostras muito pequenas espacialmente, né, pequenas, você tem uma predominância de modelos lineares, e eles são sempre negativos, assim. Então, assim, muita dominante, pouca espécie, entendeu? Conforme você vai aumentando a escala de amostragem, né, conforme você vai aumentando o tamanho do seu grão, aí nesse caso, a partir de mais ou menos, sei lá, 200 metros, que é meu eixo X ali, é o número de amostras, tá? Que eu tirei de cada transecto. Então, 5 amostras é o equivalente a 25, 50, 75, 100 metros mais ou menos. Entre 100 e 125 metros de comprimento, eu tenho uma inversão. Os modelos unimodais, eles começam a ser mais prevalentes, né? Tem um ajuste melhor, tá? Para o Pitchford e para o Winkler, tanto faz. O modelo ele é assintótico o tempo inteiro, sugerindo que não tem muito efeito das espécies dominantes se eu penso na assembleia de formigas como um todo, tá? Então, para quem curte muito essa ideia, eu passo aí esse trabalho do Anderson, que é um trabalho conceitual, provocativo, bom para começar. Vale a pena olhar o trabalho do Serdar ali debaixo da Myrmecological News, que é uma revisão bem extensa do tema. Então, você vai achar tudo lá. E esse trabalho aí da Catherine Stubble eu acho muito legal, porque ela faz uma coisa que eu não falei aqui. Para simplificar a palestra, eu ignorei várias formas de competição. E aí ela testa outras formas também. Partição temporal, partição espacial, não só a competição por exclusão, que é o que eu falei desde o começo da palestra. Beleza? Então fica aí a dica para vocês. E daí eu fui para outra parte do meu doutorado. Tá, a dominância parece que ela está aqui, mas ela é muito fraca. Então deve ter algum fator importante que regula a estrutura das assembleias de formigas na Amazônia, né? Qual deles? Como é que eu começo, né? Então comecei a conversar com várias pessoas e na época a minha esposa estava trabalhando nesse trabalho que acabou saindo em 2014 e eu acompanhei o trabalho dela e ela estava avaliando como que as plantas, a composição de plantas, né? Todas as formas de vida que a gente tinha variavam em relação à profundidade do lençol freático. Então esse gráfico aí, o que ela está mostrando? Ela está mostrando que a maior parte da variação de liana, árvore, pteridófita, erva, arbusto, palmeira, ela está concentrada nessa parte onde o lençol freático ele é mais superficial, entendeu? A variação é a variação no eixo Y, tá bom? Nesse sentido aqui. E depois que o lençol fica mais profundo, o que acontece? Tem um achatamento, não varia mais. Parece que a comunidade não muda. O eixo Y ele está medindo a composição da comunidade de plantas, entendeu? Ou seja, o baixio ele é muito diferente. Eu chego nesse baixio, eu tenho couve. Eu vou no outro baixio, eu tenho brócoli. Eu vou no outro baixio, eu tenho repolho. Foi um exemplo ruim porque todas elas é a mesma espécie, mas vocês entenderam a lógica. Agora, se eu tiver num platô, todo platô é muito parecido, a composição é muito parecida entre si. Eu falei, pô, a formiga vive no solo, funciona muito como planta, tá aí uma questão legal. Como tem esse padrão para formiga? Eu achei esse paper do Twinskinkel, 2012, que ele mostra que tinha uma relação. Ele trabalhou na Flórida, um lugar Pine Woods, eu acho que é o tipo de vegetação, e ele não estava só interessado no lençol, ele estava interessado também na cobertura da vegetação, que é o eixo Y aí. E daí o que ele mostrou? Cada ponto aí nesse gráfico é uma espécie de formiga, no eixo X é a profundidade do lençol, e no eixo Y é a cobertura da vegetação.
E essa variação ao redor de cada ponto é a amplitude, é o nicho de cada espécie de formiga. Então ele mostrou que tinha uma linha, uma sequência, né, bem razoável assim, das espécies acompanhar essa profundidade média do lençol freático. Então tinha espécie que não gostava de água, né, que são essas aqui da direita, e várias espécies adaptadas a ficar na água. Mas ele também tinha uma correlação forte com a vegetação, né, que é normal. Você tem lugares que estão alagados, geralmente não tem árvores, né, porque elas não se dão bem nesses locais. Então o lugar é mais aberto também. Então ele tinha essa relação muito forte. Eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar com esse treco aí. Vou investigar o efeito do lençol freático. A minha esposa já estava fazendo pesquisa na BR-319 e eu me joguei para lá. E daí surgiu a ideia desse capítulo do doutorado, que é se o lençol freático é um bom preditor da estrutura de assembleias de formiga. Então, para esse trabalho, a gente atravessou o Rio Amazonas, foi trabalhar do outro lado do rio. Eu escolhi o site o local do Manaquiri porque ele tem algumas propriedades interessantes. Primeiro que ele é plano, vocês podem ver aí na figura, tá? Ele é plano, então a variação do lençol freático ela é mais tênue, né? Eu não tenho uma diferença muito grande. Por exemplo, na Duque, a variação do baixio para o platô pode chegar a 60 metros de altitude. Então, uma formiga que está no platô, ela não vai experimentar o lençol nunca vai chegar lá, entendeu? O dia que chegar o lençol lá, Manaus está embaixo d'água, eu não estou mais morando aqui, né? Então, aí era um lugar plano, e que a gente sabia que tinha variação no lençol freático, porque já tinha piezômetros instalados. Que diabo é um piezômetro? Piezômetro é uma coisa que é um cano, basicamente, não tem nada de muito sofisticado, que você cava até 7 metros, 8 metros, o quanto que você conseguir, e você coloca um cano furadinho lá embaixo para não entrar com uma redinha para não entrar sujeira, e você usa esse cano para medir a profundidade do lençol freático, que é o que eu estou mostrando nesse desenho aí, tá? Então, como que você mede? Você chega lá no cano, joga a trena lá dentro, a trena bate na água, você vê a medida que deu, tá? Só que você tem que, como é que fala? Se você está interessado em organismos que vivem no solo, que era o meu caso, você tem que fazer um cálculo a mais, você tem que pensar não só na água, no nível da água mesmo, mas na franja capilar, que é o que os especialistas falam. O que é franja capilar? Imagina um solo com um lençol freático a 1 metro de profundidade, tá? O solo, naquela região, é onde a água está livre. É tanta água que ela se solta das moléculas do solo. Mas se o solo tem partículas muito finas, tipo argiloso, sim, a água sobe por tensão superficial. Então ela satura o solo. E essa franja capilar pode chegar até 10 metros em solos puramente argilosos, que nunca existe, é bem raro acontecer, mas em locais muito argilosos, assim, que praticamente só argila, pode chegar até 10 metros. Solos arenosos, que é areia da praia, é no máximo meio metro, que são grãos muito grandes, né? E eu pintei o siltoso em vermelho por quê? Porque lá, nessa região que eu estava trabalhando, os solos predominantemente siltosos. Então, eu achei que 1 metro era um divisor de águas interessante para estudar. Então, assim, se a água, quando eu medisse o lençol freático, passou de 1 metro, eu poderia assumir, era razoável assumir que o meu solo estava todo condensado, saturado de água, e que seria muito complicado a formiga cavar um ninho fundo ali, porque ela ia achar água, ou deixar a pupa, a larva deitada ali na câmara, porque podia ter água e matar ela afogada. Enfim, essa que era a ideia. Então, nesse local tinha... O desenho mostrava exatamente o mesmo que eu venho falando até agora, tá? Parcelas, 10 parcelas, 250, 10 iscas, 10 pitfalls, 10 winklers. E, além disso, tinha um piezômetro em cada lugar. E, durante um ano, o seu Antônio, que morava ali do lado, ele ia lá de 15 em 15 dias e media a profundidade em todos os piezômetros. E aí é o resultado que eu estou mostrando para vocês. Então, o que está em ponto vermelho aí é quando a medida chegou a 1 metro de profundidade, que é o eixo Y, tá? E o que está em branco era menos de 1 metro. Então, eu criei uma variável, que é o número de quinzenas com a água a menos de 1 metro de profundidade. E usei para predizer a composição de espécies de formigas, tá? Então, dá para ver que tem uma variação grande. Eu tenho um transecto T10 que nunca a água chegou a 1 metro,
E tem o transectus igual ao transecto T1, que metade do tempo a água estava a menos de 1 metro. Entendeu? Então, ou seja, durante 6 meses ou mais de 6 meses no ano, a gente tem água ali a 1 metro, por aí. Como o solo é siltoso, é aquele tipo de solo que se você não tem água, não tem poça, mas se você pisar forte assim, a água mina. Entendeu? É mais ou menos por aí. E o que eu encontrei? Bem, encontrei uma menos, quanto mais água no solo, né? Quanto maior o número de quinzenas com lençol freático menor, o eixo X, menos abundância de formiga, né? Mas, em compensação, tem mais espécies também. Eu falei, pô, então está acontecendo alguma coisa interessante aí. Fui olhar a composição e achei uma relação muito forte com a composição. Então, esse gráfico ele assusta um pouco, mas ele é simples de entender, tá? A mesma lógica que estava no outro lá. O eixo X aqui é os transectos ordenados. Então, o primeiro transecto, que é a primeira coluna, é o transecto que nunca teve lençol freático acima de 1 metro. Até a direita é o lençol que teve 11 quinzenas com lençol a menos de 1 metro, tá? Então, locais mais molhados, então, à direita, os mais secos à esquerda. E aí, cada linha é uma espécie. Eu organizei elas por grupos funcionais para tentar visualizar melhor. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, no geral, predadoras, as menores, tal, de uma forma geral, elas sofreram, elas não gostam muito de água, não estão muito adaptadas. Mas eu tenho um grupo aqui, que são esses daqui, que se deram bem, que curtiam o negócio, entendeu? E eles aumentaram muito em abundância, né? E que respondia aquele outro padrão. Então, eu diminuía a riqueza, mas ao mesmo tempo aumentava a abundância global, né? A comunidade era mais ativa. Eu fui olhar quem eram esses caras, né, gente? Óbvio. Então, Crematogaster limata, Crematogaster brasiliensis, Feidolia sp13, agora a gente já sabe que é a biconstricta. A Feidolia sp25, o Feitosa me falou qual que é, eu já esqueci, a gente descobriu também qual que é. Vasmana opuctata, tal. Com exceção de Nilandéria e Crematogaster nigropilosa, todas essas outras são formigas dominantes, daquelas que vinham no meu trabalho anterior, né? Falei, puta merda, eu não consigo me livrar desses bichos, né? Mas eles tinham outra característica legal também. Essa galera aí toda, elas formam ninhos polidômicos, né? Então falei, pô, pode ser uma estratégia boa. Eu moro num lugar que alaga toda hora, então o que é mais legal? Eu ter vários ninhos. Alagou esse aqui, eu me mudo para o próximo, né? Então, a grande conclusão desse trabalho é que esses locais onde a água fica mais saturada, né, geralmente são zonas ripárias, elas favorecem a abundância dessas espécies dominantes e com ninhos polidômicos, tá? Daí, mas eu não entendia muito o mecanismo, né? Eu dei uma palestra sobre esse trabalho e uma aluna minha, que acabou sendo minha aluna de mestrado, me procurou e falou assim, pô, achei legal isso daí, né? Será que a gente não pode continuar com esse trabalho? Eu falei, vamos nessa. E a gente tentou melhorar, ir um pouco mais a fundo. Aí já não é mais o meu doutorado, tá, gente? Daí já é a minha, como é que fala, eu ajudando uma pessoa a fazer o mestrado, já era orientador dela. E a gente resolveu estudar o efeito do lençol freático na comunidade de formigas de liteira. Então, tentar desacoplar do solo, né? Trabalhar só com as formigas que vivem na liteira. E daí uma ideia foi fazer o seguinte, foi trabalhar só nas zonas ripárias, que são esses locais que estão na foto aí, vocês estão vendo a água é essa coisa amarela aí, tá? Então, a água tá, o solo é totalmente encharcado ali, fica encharcado, chega até a transbordar depois de chuvas fortes. E o nosso controle foi o foliço que acumula na palmeira. Na Amazônia Central, a gente tem muito dessas palmeiras a caules, tá? Na realidade, elas têm caule, só que o caule fica enterrado dentro da terra. E daí essas folhas saem assim e captam um monte de foliço. E esse foliço fica ali, né, se decompondo tal, e é extremamente complexo aquele sistema. Ele falou assim, pô, ele está acima do solo, ele não vai sofrer o efeito do distúrbio causado pela água, né? Então, é um sistema bonito. Então, ela foi, coletou na palmeira e no foliço ali do lado, na época chuvosa, na época que o solo estava super saturado, e na época seca, que o lençol, ele baixa, mas ele não é
super seco também, que a gente está do lado do igarapé. Né? Então, esse foi o trabalho dela. Ela trabalhou na Duque, escolheu 10 parcelas ripárias e fez esse desenho super bonito aí. Esse trabalho foi aceito, acho que semana retrasada. Vai sair na Ecological Entomology. Momento de autopromoção agora. Então, esse foi o desenho espacial. Então, ela localizou 6 palmeiras, todas da mesma espécie, a Thalea telaoide, se eu não me engano. E daí ela coletava a liteira da palmeira, media rapidamente, para coletar a mesma quantidade fora da palmeira, passava tudo no Winkler, beleza? A gente fez outras coisas mais também, eu estou simplificando para não demorar muito a palestra aqui. Daí fica aí curiosidade para vocês verem o artigo depois. O que a gente encontrou? A gente encontrou umas coisas legais aqui. Primeiro que o número de espécies aumentava quando o lençol ficava mais profundo, né? E a ocorrência aumentava também quando o lençol ficava mais profundo. O primeiro gráfico da esquerda, de cima, mostra o número de espécies no folício, né, no folício da floresta, na época chuvosa, né, com lençol superficial, e na época profunda, com lençol na época seca. Essa linha ligando, ela está ligando a mesma parcela, só para vocês verem como que mudou, tá? Isso aí é tudo de um Winkler, beleza? E do lado a gente tem o mesmo desenho feito usando só a base da palmeira. A gente não viu efeito nenhum ali. Eu esqueci de colocar os resultados dos testes, tá? Mas do folício é significativo, da base da palmeira não é. Para a ocorrência, a gente viu a mesma coisa. Uma mudança, né? Muito mais espécie quando o lençol está profundo, no folício ali, mas uma coisa mais estável na base da palmeira. Então, o primeiro gráfico de riqueza meio que corroborava o que eu tinha encontrado lá no Manaquiri, mas o segundo, da ocorrência, mostrava uma relação completamente oposta. Né? Mas, enfim, só para constar. A parte mais legal é isso, né, que faz o link, que é onde a gente conseguiu avançar um pouco mais no meu entendimento. Que ela trabalhou com as iscas também. Então, o que ela viu? Ela viu que quando o lençol está superficial, eu tenho mais iscas monopolizadas, gráfico de cima da esquerda, tá? E eu tenho mais espécie dominante. Quando o lençol está mais profundo, eu tenho menos iscas monopolizadas e menos espécies dominantes, tá? Na base da palmeira, continua a mesma coisa. Tem variação, mas a variação é equivalente. Então, não importa a época do ano, tanto faz, tá? Então, isso a gente conclui duas coisas. Primeiro que o lençol provavelmente é um driver importante, porque se na base da palmeira nada muda, significa que esse nível da água, que era o que a gente estava interessado, ele não está afetando ali, então não era para mudar mesmo. Nada muda entre aspas, tá, gente? Muda um pouco, mas não muda tanto assim como no folício aberto, igual a gente está vendo nos gráficos da esquerda aqui, tá? E no gráfico da esquerda, corroborou o trabalho lá do Manaquini. Eu tenho uma abundância dessas espécies dominantes. Quando alaga, parece que aumenta. Elas ficam mais agressivas, ficam mais sedentas por recurso e aumenta a abundância delas. Tá? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz do outro. A gente fez a mesma coisa que a gente fez no outro trabalho. A gente foi olhar quem eram elas. E, de novo, a gente tem Pheidole biconstricta, Oquetomyrmex semipólitus, Crematogaster tenuícola, Megalomyrmicas gueldi, Crematogaster limata, Pheidolix vorax e uma Pheidole que a gente não conseguiu identificar, tá? E a gente foi olhar a biologia delas e o que a gente descobriu? A gente descobriu que todas essas que estão em vermelho, biconstricta, tenuícola, gueldi e limata, elas formam um ninho polidômico. A Oquetomyrmex semipólitus não está descrito, mas talvez sim também. A gente não descarta a possibilidade, né? E durante o processo de revisão, um dos revisores falou assim, cara, essas espécies aí, elas têm uma pegada arborícola. Eu acho que vocês poderiam pensar nisso com calma. E era uma ideia muito massa, porque a gente foi olhar e realmente Crematogaster tenuícola e Crematogaster limata, elas são exclusivamente, né, exclusivamente não, mas elas nidificam preferencialmente na vegetação. E Pheidole biconstricta e voraz, tem vários registros dela nidificando em madeira morta acima do solo. Sabe aqueles troncos caídos? Ela vai lá e faz aquele ninho dela lá, né?
Ou seja, com exceção de Phaedolia spiroito, que infelizmente a gente não conseguiu identificar, a gente não tem como recuperar a informação biológica, todas as outras ou formam um ninho polidômico, ou podem nidificar na vegetação, ou as duas coisas, né? Então, a gente falou, pô, cara, a gente está propondo nesse trabalho, que vai sair logo mais, não sei quando ainda, que pode ser uma estratégia interessante para lidar com alagamento. Então, você tem ninhos polidômicos, tá? Você está ali, você tem vários ninhos, alguns deles acima do nível do solo, choveu muito, transbordou, alagou, sua colega está saindo carregando os fios dela, você vai lá e faz o quê? Come os fios dela, né? Você está com o seu ninho bonitinho ali em cima. Então, pode ser uma estratégia boa para manter uma demanda energética, né, de uma colônia bem numerosa, tá? Esse foi um trabalhinho. E o que a gente está pensando para o futuro? Futuro é o mundo, né? Tô brincando. Acho que o global é muito, muito maluco, mas tem um trabalho recente que mostra, né, que mapeou o nível do lençol freático. Vocês podem ver aí na Amazônia e em outras partes do mundo que o lençol freático ele é bem superficial durante uma época do ano, né? Então, talvez para o mundo como um todo, o lençol freático não seja muito relevante, mas eu aposto que para a Amazônia é bem provável que ele seja. Beleza? Então, para encerrar, quais que são as mensagens para vocês levarem para casa? Os recursos modulam a resposta comportamental das assembleias. Não foi só eu que encontrei isso, tem outros trabalhos também. Tem um do Lester e um do Sanders e da Gordon, cada um trabalhando em escalas diferentes. São esses que eu lembro de cabeça, mas tem outros também que mostram que as formigas modulam o esforço de dominação em resposta à quantidade de alimento disponível. O que eu fiz nesse trabalho foi mostrar que isso a gente detecta no nível da assembleia também. Né? Que a competição ela existe na Amazônia, mas ela, na minha opinião, tem um papel secundário. A gente aqui, não é igual à Austrália. A competição não é o driver tão importante assim. Tá? Ele existe, ele está lá, mas ele tem que ser analisado em contexto com outras coisas. Na minha opinião, por exemplo, preditores ambientais como o lençol freático é muito mais importante para determinar a diversidade e a estrutura das assembleias de formigas, pelo menos aqui na Amazônia, né? Que foi isso que a gente descobriu no trabalho do Manaquiri. E no trabalho da Paula, a gente avaliou um pouco essa relação de uma forma um pouco mais fina e mais controlada, né? Mostrando que elas podem modular também o comportamento dos dominantes, né? O trabalho dela também, a gente fez uns experimentos de colonização, enfim, vale a pena depois dar uma olhada lá para ver algumas coisas mais. E óbvio que isso daí foi feito graças ao apoio de um monte de gente, então o Jorge eu já falei desde o começo, né, que todo aquele trabalho do Maracá Viruaidu que fez parte do doutorado dele também, mas eu usei dados e trabalho de campo da minha esposa, da Thaís e de um monte de outras pessoas, né? O Jorge ajudou a gente a identificar as formigas da Paula também, ele é co-orientador da Paula também. E fora um monte de outras pessoas que eu provavelmente estou esquecendo de falar agora, que eu esqueci de anotar aqui. E também foi financiado graças ao CNPq, a CAPES, a FAPEAN, que é a nossa agência aqui do estado, e ao SEMBAN, que é um INCT, e ao PPBio, que está apoiando a gente desde o começo. E é isso. Espero que... Estou aberto aí para como é que fala? Perguntas. Muito obrigada, Fabrício. A gente tem algumas perguntas. Foi muito rápido, né? Eu fiquei com medo de enfiar tanta coisa assim, mas eu achei mais legal contar uma história, a história de como a gente vai pensando as coisas, em vez de entrar muito em detalhe na ecologia em si, entendeu? A ideia era mais mostrar como a gente pode construir essas perguntas, né? Enfim. E às vezes é isso que falta, né? Assim, saber como é que chegou, onde é que surgiu, então ficou bem legal.
A gente tem algumas perguntas, Fabrício. Vou começar aqui com a pergunta da Irene. Ela pergunta assim, se era esperado que esse padrão quadrático aparecesse também no Pitfall, onde a diversidade de espécies coletada é maior. Então, tem um trabalho da Parr no Journal of Animal Ecology em 2008 que ela mostra isso. Ela, lá na savana africana, ela encontrou esse padrão quadrático usando Pitfall. Acho que é o único estudo que eu conheço que detectou esse padrão quadrático usando o Pitfall, tá? Então, assim, eu, sinceramente, eu não esperava, porque eu já estava mais calejado ali no dia a dia. Mas era uma evidência disponível, não tinha como ignorar, entendeu? Então, ela estava mostrando que tinha, eu fui ver se tinha aqui, né? E o fato de eu não encontrar não invalida o trabalho dela, tá, gente? Essa era uma coisa importante, assim, principalmente para quem está começando no mundo, né, acadêmico, que uma evidência contrária não acaba com a outra, uma coisa não invalida a outra, né? O grande tchan da gente como cientista é juntando todos esses pedaços e tirar uma visão mais geral, uma big picture maior, né, disso daí. Mas tinha. Então tá. E aí o Felipe perguntou se é possível ter um bom proxy de dominância analisando apenas a presença e a ausência. Cortou o final. Analisando somente presença e ausência aí? Ah, tá. Em iscas. Ó, então, tem controvérsias, vai depender. Presença e ausência absoluta, sim, eu acho que não, porque uma parte da dominância, ela envolve a dominância numérica, né? Então, assim, você tirar uma faceta dela, você dá como é que se diz? Enfraquece muito. Mas se a espécie ela é muito agressiva, igual as Eridor myrmex lá na Austrália, se elas são muito agressivas e você tem unidades amostrais muito pequenas, a presença de uma colônia dentro da unidade amostral pode ser, como é que fala? Pode resultar num padrão e pode ser uma pergunta válida. Onde eu estou querendo chegar? Depende de qual a sua pergunta, como que você quer, o que você quer responder. Então, depende da escala também. Tá? Mas, normalmente, a gente não vê isso. E aí ele também perguntou se a intensidade do distúrbio pode impactar a dominância. Então, esse é o grande negócio. O que o Alan Anderson fez no trabalho dele foi importar essa ideia que veio lá do trabalho do Connell com os recifes de coral, né? Então, e o resultado que a gente encontrou no geral, somando o que eu vi trabalhando só na área do PDB e depois expandindo com as amostragens que o Jorge fez, vai para essa linha. Se você, por exemplo, for coletar na floresta aí, Mata Atlântica, do lado da sua universidade, que é pequena, que tem pouca variação, provavelmente você não vai ver esse padrão. Você tem que expandir. Essa que é a ideia. A gente encontrou evidência para que sim, que você precisa ter uma variação no distúrbio para você captar a parte de cada curva. Se você está num lugar muito estável, você pega só essa parte aqui, entendeu? Ou num lugar muito perturbado, você pode pegar só a outra, né? Que aumenta a dominância, aumenta a riqueza também. A Luane perguntou se no trabalho da sua orientada, né, se vocês chegaram a avaliar a heterogeneidade ou volume da serapilheira e se sim, se vocês verificaram mudança nesses dois aspectos. De qual trabalho? Da sua orientada. Sim, não, a gente só mediu, porque é o seguinte, ela estava tirando o foliço e você tem que tirar e botar no funil de Winkler o mais rápido possível, né? Só que a gente precisava estimar a quantidade de foliço, senão a comparação ia ficar muito fraca, entendeu? Então, o que eu falei para ela? A gente vai fazer o seguinte, você vai pegar esse foliço, botar num balde graduado, rapidinho, olhar o tanto que deu, tira rápido e passa para o foliço. Para o coletor de Winkler.
E daí você vai coletar a mesma quantidade de foliço na área aberta, até encher o balde na mesma altura e fazer a mesma coisa, entendeu? Mas a gente, nesse trabalho, a gente ignorou a estrutura do foliço. A gente não mediu a heterogeneidade do foliço, isso a gente não fez. Mas a gente percebeu, quando você vai desmontando o foliço da palmeira, que tem uma estratificação, tá? A gente fala um pouco disso no trabalho. Eu pulei porque senão ia ficar muito detalhe e a gente ia se perder. Mas a parte de baixo, bem perto do solo, é um foliço altamente particulado. É um humus. É um humus. Um humus com a cara de humus mesmo, todo furadinho e tal. E ali, quase sempre, acho que 90% das palmeiras que a gente tirou tinha cultivadora de fungo lá. Essas Myrmecocripta, esses bichos assim, né? E depois você tinha um foliço um pouco mais particulado e que ia secando. Muitas vezes era bem seco em cima, assim, e um pouco mais úmido. Então tem uma estrutura, ela existe. A gente ignorou nesse trabalho porque não atrapalhava muito a nossa pergunta, mas é um microhabitat muito interessante. A gente achou formigas que eram consideradas raras lá para a reserva Duque, achou em quantidades industriais nessas palmeiras aí, entendeu? Porque é um habitat que a gente às vezes não coletava e começou a achar. Uma delas é uma Rogéria, que é lisinha, que eu lembro quando eu vi, eu falei, mas que porra é essa? Que a Rogéria a gente aprende, né? Não, a primeira coisa, ela é toda enrugada, é uma diagnose dela. Mas, pô, ela era uma Rogéria, só que lisa. Eu fui até falar com o Jorge falou, não, tem uma espécie mesmo, pá. A gente nunca tinha coletado na Duque. Ela coletou um monte, entendeu? Vai ver que ela curte aquele lugar lá, né? Então, assim, a resposta é, a gente não mediu, mas sim, ele é extremamente heterogêneo e parte dessa heterogeneidade que tem não entrou, a gente não conseguia o contraponto na área aberta, porque não existe, não existe um foliço tipo humus, entendeu? Não tem isso. Mas isso está dentro lá da discussão, a gente discute isso lá. Tem que ler o artigo, né, Fabrício, para poder entender. Momento de autopromoção, gente. Então tá, o Daniel, ele perguntou assim, se vocês já pensaram em analisar, não só a partir de grupos funcionais, que é exposto por diferentes pesquisadores, mas sim a partir de atributos funcionais em si das formigas, para ver mais fundo sobre essa questão de dominância. Você fala usar esses atributos contínuos, né? Tipo morfoespaço. Pelo que eu entendi, foi isso. Atributos funcionais em si das formigas. Ele fala. Deixa eu ver se ele falou aqui. Ele disse que é isso mesmo. Não, dá para fazer. O lance é o seguinte, Daniel. Eu não tenho nada contra atributo funcional, pelo contrário. Eu acho um tema interessante, tem alguns alunos trabalhando especificamente com isso, né? Mas o X da questão aí, cara, seria achar um traço que expressa a dominância. Entendeu? Dominância é uma coisa complexa, né? Ela vem de atributos populacionais, né? Abundância, número de operárias por colônia, coisas desse tipo. Então, assim, converter uma medida em dominância é difícil. Acho que é por isso que ninguém nunca entrou de cabeça, porque vai ser difícil você convencer as outras pessoas que a distância entre olhos é uma medida que a formiga é mais dominante do que a outra. Você tem que ter uma história convincente para convencer. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Nada impede de você pegar o morfoespaço, ver quais são essas dominantes e ver se elas têm alguma característica morfológica, né, no morfoespaço que separa elas do resto. Essa é uma outra coisa. Mas você não vai sair muito disso, você vai ficar só nesse mundo mais correlativo, entendeu? Mas eu pensei, essa parte do mundo correlativo foi uma coisa que eu tinha pensado, ver o que elas iam, onde que elas estão nesse mundo. E elas são reba. Morfologicamente, elas são, não tem nada de muito especial. O atributo especial delas está em atributos ecológicos, na minha opinião. Entendeu? Agressividade, forma de ninho, nidificação, coisas do tipo. Mas é legal a pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem, a Isis.
A Isis quer fazer 2 perguntas. Queria saber sobre a dominância das espécies e o uso de sardinha. Já não seria uma forma de seleção das espécies amostradas? E se em áreas alagadas, qual seria a hipótese para essas espécies que são exclusivamente subterrâneas? Para a primeira pergunta, sim. A gente sabe disso, né? O nosso trabalho não foi o primeiro que mostrou isso, óbvio. A gente sabe que quando você trabalha só com isca, você seleciona um conjunto de espécies da comunidade, que geralmente é um conjunto pequeno, tá? Então, por exemplo, de 100 espécies que ocorrem numa parcela, você vai pegar 30 no máximo, tá? Então, sim, existe uma seleção das espécies amostradas. Mas talvez a única forma de estudar a dominância, tá? Existem formas mais elegantes, você usar uma isca mais natural, sabe? Um grilo que você cultivou e matou ali e tal. Mas, basicamente, seria da mesma forma. Você ia oferecer um recurso e entender o que está acontecendo ali naquele recurso, né? Então, não tem muito por onde sair, a não ser que você vá para o caminho populacional. Foi aquele trabalho da Davidson e do Sanders que eu comentei, do Sanders e da Davidson, que eles estudaram a população, era uma espécie só de Aphenogaster, alguma coisa. Daí é diferente, porque daí você está focado nela, você tem parâmetros populacionais, você pode fazer comparações par a par. Tá? Mas tirando isso, não tem muita opção. Então, sim, a dominância ela é enviesada pelas espécies e a isca enviesa os seus resultados. Tá? E na outra, qual seria a hipótese para as espécies exclusivamente subterrâneas? Enfim, se é um lugar que alaga mesmo, que o lençol freático fica superficial, é caixão. Cadê aquela musiquinha lá dos caras carregando o caixão lá? Porque não vai ter, não tem outra opção. A não ser, o Joaquim Hades, que foi um pesquisador que trabalhou muito na Vars aqui, ele não trabalhou só com formiga, na real ele gostava mais de outros grupos, né? Ele relatou assim, mas de forma meio anedótica, que tinha uma camponotus lá na várzea que ela fazia tipo um sifão assim no ninho, meio parecido com, acho que é eu não lembro que espécie, uma espécie lá da Austrália faz isso também, que vive no mangue, né? E que daí talvez ela conseguiria sobreviver ao alagamento. Mas a gente está trabalhando, tem alguns trabalhos que a gente já publicou agora na Várzea, estamos entrando mais nisso de solo, a gente não está vendo nada disso, não. A Várzea, quando seca, é terra arrasada, é zero, não tem mais ninguém ali. Ou você mudou, entendeu? Ou caixão, vai lá os caras carregando, porque elas não respiram embaixo d'água, né? Então, eu acho que não tem espécie exclusivamente subterrânea. Mas se tiver, o jeito que elas conseguem sobreviver vai ser muito louco. Vai ser uma descoberta muito massa. Olha o Jorge falando aqui. Então, eu nunca vi esse sifão aí. Eu já li sobre, mas eu nunca vi. Então, eu sou meio São Tomé, eu queria ver. Né? Porque... Não, e tem outra, gente. Quando a gente está falando alagamento e sifão, é complexo, porque na várzea a água às vezes chega a 10 metros de entendeu? Então, tipo assim, além de ter o sifão, ele tem que ter isolamento, né? Tem que ser vedado, porque se for só o buraco não vai ter jeito, a água chega por percolação, né? Então, assim, tá aí um negócio massa de ir atrás, mas eu nunca vi ainda. O Jorge disse que já viu. Não, ele falou que já viu as formigas, né? O lance tem que ver se esse sifão aguenta mesmo o tranco de uma pressão de coluna d'água aí de uns 5 metros, né? Que é isso que acontece, né? Mas enfim. É isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta. O Carlos falou que tem correnteza embaixo ainda. É verdade, tem rio, né? Eu acho que é isso. Tem uma pergunta que foi feita pelo Boaventura logo no começo, que aí a gente pode conversar agora, né? Não foi para você, mas é uma conversa que ele acho que para a gente discutir aqui. Ele perguntou quais são os melhores lugares ou instituições para estudar formigas no Brasil hoje.
pelo que eu vi, ele disse que gosta muito de formigas, mas ele disse que não conseguiu, acho, não, foi bem no começo. Só salvei a pergunta, disse, não, então depois a gente debate sobre isso. E aí, se você puder falar alguns nomes, Fabrício, certeza você sabe Então, vários. não, mas é injusto porque é enviesado. É enviesado É para o meu. enviesado com as pessoas que você É conhece. enviesado pelas pessoas que eu conheço, né? É óbvio, mas a primeira pergunta para ele é o que ele quer estudar o quê? Entendeu? Porque se você vai querer estudar taxonomia de formigas, tem pessoas. Você vai estudar ecologia de formigas, tem outras. Que tipo de ecologia, né? Tem essa ecologia. Ele falou aqui que é comportamento social e fisiologia. Ah, tá. Aí, ó, a Manuela já chamou, ó. Pronto. Vai lá para Pronto, já foi. fisiologia, cara. Eu sou bem. Eu conheço pouca gente que trabalha com fisiologia, então eu não tenho como usar, como ajudar muito. Eu interajo mais com a galera que trabalha com ecologia, né? Mas, ó, você já arranjou uma orientadora, Manuela, tá feito. Aí, ó. O mais legal é que as pessoas elas estão oferecendo aqui no chat, né? Vem para cá, vem para cá. Então, pronto, vai lá, cara. Resolvido. Vai lá estudar fisiologia. Resolveu. Não, mas ó, tem um monte de gente boa. A minha ecologia cresceu um monte, né? Um monte mesmo. E esse esforço que vocês estão fazendo aí de criar um núcleo de discussão, né, em torno do tema é muito legal, porque mesmo em locais que não tem nenhum professor pesquisador, né, formalmente vinculado, você consegue manter pessoas trabalhando ao redor do grupo, né? E ela vem crescendo muito grande. Quando eu e o Jorge a gente estava aqui, durante muito tempo, só tinha uma pesquisadora formalmente vinculada trabalhando na Amazônia inteira, que era a Ana Arada, né? Então a gente sempre tinha trabalhos com formiga na Amazônia, sempre tem. Que é um grupo importante. Você não consegue ficar em meio metro de floresta sem ver uma formiga andando. Ela faz parte, ela é muito mais abundante que qualquer outra coisa que tem lá. Então sempre sai coisa, mas para o pesquisador formalmente trabalhando na Amazônia brasileira, era só a Narada, durante muito tempo. Quando o Heraldo foi embora, era só ela. Né? E a gente, né? Eu, o Jorge, o Carlos estava aí também, a Itana chegou depois. E agora tem o Rogério, além da Ana que continua, tem o Rogério, tem o Fernando, tem a Nanza, tem eu. 5 pessoas, né? Eu estou falando só das formalmente. A Itana continua aqui, tem um monte de alunos trabalhando também. Eu não estou desmerecendo eles, tá? Não é nada disso. É só que você pode perpetuar, pode estabelecer uma linha e ficar trabalhando, né? A pessoa que está fazendo mestrado, doutorado, uma hora vai acabar e você talvez vai achar o vínculo em um outro lugar. Então, aquela sua linha de pesquisa muitas vezes acaba ali, né? Se você criou a sua linha, se você não pegou emprestado a linha do seu orientador, por exemplo, aquela sua linha pode acabar ali. Então, se tem uma pessoa formalmente vinculada lá, é uma garantia maior que isso pode acontecer. Nem sempre acontece, mas pode acontecer. Mas, então é isso. Acho que aí ele perguntou aqui se na Amazônia sobre questão de pós-doutorado, como é? Se você pode falar pelo menos aí, né? No IMPA. Olha, a Manuela falou do Kleber Del Claro sobre comportamento, verdade. Eu gosto muito dos trabalhos dele, são muito cheios de história natural. Mas sim, aqui, ó, Manaus é um lugar muito dinâmico, né? Para quem gosta de estudar ecologia de floresta, é um fervo, né? Agora com a pandemia deu uma baixada, porque está todo mundo trancado em casa. Não tem como. Mas normalmente acontece muita coisa aqui, tem muitos projetos internacionais rodando, né? Não só com formiga, na real nenhum com formiga. Mas assim, com outros temas em geral, então assim, tem sempre muitas oportunidades, é um lugar muito dinâmico. E foi uma das razões que eu acabei ficando. Eu cheguei aqui para fazer meu mestrado, a minha ideia era fazer o doutorado em outro lugar, para expandir os círculos e tudo mais, né?
Daí eu lembro que eu conversando com o pesquisador aqui, ele falou, ele é australiano, que acabou virando meu orientador depois. Ele falou assim, "Pô, mas você não tem Facebook? Ah, né, você quer, faça o círculo com a internet", né? Ele falou de um jeito tosco, né? Mas sugerir que hoje em dia é legal morar fora, ótimo, é muito bom. Eu morei antes de entrar na carreira acadêmica, fazendo outras coisas, né? Não estou querendo desanimar, desestimular ninguém, pelo contrário, mas ele acabou me convencendo que eu poderia estabelecer essas redes continuando aqui. Eu acabei ficando, porque estava acontecendo tanta coisa que era difícil até falar não, sabe? Então, é um lugar legal, cara, para trabalhar, mas ele é um lugar também que tem muitas limitações, assim. A gente tem pouquíssima redundância, né? Não tem redundância aqui, né? Então, agora meu laboratório voltou a ter uma cara mais mimecológica, né? Agora a gente tem os meus alunos, a maioria está trabalhando com formiga, mas teve uma época que não tinha ninguém trabalhando com formiga no laboratório, zero. Era tudo que você imaginar, aí fungo, planta, o diabo todo. Formiga não Fala tinha. bosta. Rola bosta também, entendeu? Mas porque as pessoas chegam aqui e tem os projetos, tem as oportunidades. A pessoa tem uma pergunta interessante, para mim basta. Se a pessoa tem iniciativa para uma pergunta interessante, a gente dá um jeito com dinheiro, essas coisas, né? Mas é um lugar legal. O ano que Tá vem, quente. se a gente tiver essa diabo dessa pandemia, né, rolar o simpósio, Aí, hein? aí vocês vão conhecer. Então tá. Então, acho que é isso. Uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Né? Sempre bom a gente se encontrar, bater um papo. Tá, Manu disse que quer muito Mirmec 2021. Todo mundo, né, Manu? Estamos aí na expectativa Eu de ir para também. Manaus. Eu queria tomar uma pílula e acordar no dia que é a abertura. Né? Porque tá tenso, viu? Vocês não sabem a expectativa que vocês criam aqui nos recém-chegados ao grupo. Não, eu estou só falando que tá tenso porque, meu, já era complicado fazer, né? Ainda mais com essa coisa da pandemia, a gente já definiu uma data. Logo, logo, só para tá rolando as reuniões da organização, a gente está fazendo. Logo, logo a gente vai lançar o site com as datas e tudo mais. E aí vai ser aquela coisa, né? Tem lá a data, a gente espera que até lá tenha a vacina, né? Qualquer coisa eu vou lá pegar aquela vacina do Putin lá, que ele tá sem camisa em cima do urso, assim, ó. Eu vou pegar e vou jogar assim, igual um padre, assim, ó, benzendo todo mundo na entrada, pra gente fazer esse simpósio. Ah, sim. A gente precisa se reencontrar, né? Também. Mas a gente vai, a gente tá Então tentando tá, então é fazer... isso. Ah. Não, é só falar que ó, a gente vai tentar fazer um simpósio bem legal, o mais inclusivo possível. Essa é a ideia.